é, e causar, né, um risco à saúde humana, à saúde das pessoas que estão naquela região da área contaminada. E a gente faz uma avaliação também dos bens a proteger, que seria isso. Se tem córregos próximo, tem que ter cuidado para que essa contaminação não chegue a essas áreas aí que a gente chama de bens a proteger. Tá? Então, a área contaminada vão ser essas áreas que têm determinadas substâncias químicas, que têm estudos, né, que essas substâncias causam danos à saúde humana e depende das concentrações em que elas vão estar. As áreas contaminadas se tornam contaminadas por diversos motivos. Bem conhecidos são os depósitos de resíduos. Então, tem áreas que antigamente eram lixões, que hoje são áreas contaminadas, porque aquela deposição de lixo de forma incorreta contamina a área, mesmo que seja lixo orgânico, né? Ali vai estar uma área rica em metano, pela decomposição do lixo. E quando é resíduos tóxicos com produtos químicos, então aí a gente tem uma quantidade ainda maior de produtos químicos, né? De substâncias químicas potencialmente poluidoras daquela água. Outra fonte de poluição, que são os vazamentos de tubos, enterrados e de tanques, né? Hoje em dia, a gente tem um grande número de áreas contaminadas no estado de São Paulo por conta de postos de combustíveis. A grande parte, né, das áreas contaminadas aqui no estado de São Paulo devido aos postos de combustíveis, até porque a CETESB pega mais no pé deles, então tem essa estatística também, né? Mas postos de combustíveis, por ter tanques subterrâneos, né? E é difícil você visualizar aquele vazamento, você tem uma grande incidência aí de contaminação de solo e água subterrânea por combustíveis. E aí pode acontecer, né, contaminação por difusas, né? No caso de fertilizantes, então quando chove, né, carrega aqueles fertilizantes para o lençol freático, por infiltração, ou até mesmo rio, né, contaminando aquela água por nitrato e metais que estão ali presentes nos fertilizantes. Alguns tipos dos contaminantes que a gente tem. A gente tem os contaminantes inorgânicos, os metais, arsênio, chumbo, mercúrio, cádmio. Nitrato também é um contaminante importante a ser citado. A gente tem os contaminantes aromáticos e poliaromáticos, que são mais encontrados aí nos postos de combustíveis, como eu falei, né? Vazamento de gasolina, de diesel. Então, são as substâncias que normalmente a gente procura quando está investigando um posto de combustíveis, são essas. E os organoclorados, né, que são contaminantes difíceis de remediar aí, são os contaminantes organoclorados, são os encontrados em solventes. Então, indústria de galvanoplastia, de tintas, né, que trabalha com solventes, tem armazenamento, manejo de solventes, normalmente a gente faz essa investigação aí de organoclorados. Esses produtos, né, quando vazam, quando entram, né, em contato com o solo, a gente vai encontrar eles em diversas fases, né, diferentes fases, estados físicos, que vai depender muito das propriedades dessas substâncias, né? Metais, por exemplo, a gente não vai esperar que esteja na fase vaporizada, mas um benzeno, um etilbenzeno, a gente já vai ficar preocupado com a fase vapor, que pode proporcionar o vazamento dessa substância. Então, a gente fala, né, que a gente tem a fase sorvida, que é o contaminante que fica impregnado no solo.
Isso é uma preocupação, porque se a gente não remove a fase dissolvida no solo, ele continua continuamente, né, alimentando a fase dissolvida, que é o que a substância, quando a substância encontra o lençol freático. E aí a gente tem essa fase dissolvida, que aí vai ficar misturado ali no lençol freático e ganha maior mobilidade, podendo sair da área, das fronteiras, né, da área contaminada. E tem a fase livre, que é a única dessas fases que a gente consegue visualmente identificar, depende muito da quantidade de substância química que vazou ali, né? Então, em postos de combustíveis, por exemplo, se a gente, às vezes a gente olha o posto de monitoramento e você consegue ver visualmente, né? Visualmente tem uma quantidade ali de produto em cima da água, né? Do lençol freático. Você consegue visualizar isso. Isso a gente chama de fase livre. E a fase vapor, né, que é as substâncias químicas que volatilizam. E aí a gente se preocupa muito com elas porque é o que mais causa problema na avaliação de risco à saúde humana quando a gente faz. Bom, e aí, como a gente sabe, né, que aquela área vai estar degradada, que pode ter um risco à saúde humana, né? Porque a gente falou que em determinadas concentrações, essas substâncias a gente pode classificar aquela área como contaminada. E aí a gente tem como parâmetro os valores orientadores. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a decisão de diretoria número 125. Ela que vai servir de comparação quando eu faço uma análise de solo ou de água subterrânea, é com ela que eu vou comparar se aquele resultado que eu tenho, aquela concentração de benzeno que eu encontrei naquele solo, ela que vai me falar se eu devo ficar atenta, né? Se eu devo investigar mais ou se eu posso parar de investigar, não preciso investigar. Então, esse é o nosso principal ferramenta para a gente separar uma área contaminada, né, de uma área não contaminada. Caso, né, a gente tem diversas substâncias químicas nessa decisão de diretoria, isso a nível de São Paulo, tem a nível nacional, o CONAMA 420, tá? E caso não tenha substâncias nacionais, né, contidas nessa lista, a gente pode consultar listas internacionais, né, como o da EPA, que é o órgão ambiental dos Estados Unidos. Então, a gente usa nossos resultados de amostras de solo e de água subterrânea e compara, então, com esses chamados valores orientadores. Eles que vão definir se a gente vai continuar investigando uma área ou não. Tá? Bom, mas então por que a gente precisa se preocupar se uma área está contaminada, né? Já contaminou o solo e água subterrânea? Como isso pode afetar nossas vidas, né? Isso pode afetar nossas vidas porque, como eu falei, algumas substâncias químicas, elas podem volatilizar e elas podem permear o solo e atingir as residências. Então, a gente fala que atingiu, né, um ambiente fechado. Se atinge um ambiente fechado, aquele contaminante vai ficar confinado ali, né? Então, a gente já tem casos de provocar explosão, né, por ter essa permeabilidade desses vapores que estão no solo. Então, dependendo da concentração dessa substância no solo, ela pode permear, né, o solo e entrar nas nossas residências, né? E aí é o que nos preocupa, é o que a gente avalia, né, quando a gente está fazendo um gerenciamento de áreas contaminadas, se isso de fato está acontecendo. Então, é uma das principais preocupações que nós temos quando estamos fazendo um estudo de áreas contaminadas. E aí vai depender das propriedades dessa substância, né? Não, como eu falei.
E aí tem o risco do contato dérmico, isso para substâncias, por exemplo, com metais, né? Então, se tem uma substância, uma área contaminada por metais, mercúrio, cádmio, chumbo, tem esse risco, né, de ter o contato dérmico, principalmente criança que gosta de mexer com terra, né? Então, tem esse risco aí do contato dérmico. E tem o risco de ingestão de água contaminada, né, ou ingestão de alimentos que teve contato com aquele solo contaminado. Então, a gente, todos esses caminhos de exposição são avaliados, né? Quais são os caminhos de exposição possíveis quando a gente está gerenciando uma área de contaminado. Então, os documentos mais utilizados aqui no gerenciamento de áreas contaminadas e que guiam, né, os nossos passos, que dão as diretrizes, porque a gente precisa fazer, né? A nível nacional é o CONAMA 420, de 2009, e em São Paulo a gente tem o Decreto 59.263, de 2013, e a decisão de diretoria número 38 de 2017. Essa decisão de diretoria é o nosso livro de cabeceira, né? Ele que vai dar todas as direções que a gente precisa, né? Como eu falei, aqui eu fiz um recorte da decisão de diretoria. Aqui é onde a gente sempre está consultando para saber o que a CETESB exige para tornar válido o nosso estudo. Então, aqui está todos os mapas que precisam, todos os estudos que precisam conter, né? Tem um passo a passo aí do que precisa ser entregue para eles para que seja válido, para que eles tornem isso válido, o nosso estudo, né? Para que eles considerem o nosso estudo válido. Então, esse é o nosso livro de cabeceira aí do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, vamos para as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas. No começo, que a gente está fazendo o gerenciamento de áreas contaminadas, a gente não sabe nada da área, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é realizar um levantamento histórico dessa área. Então, normalmente a gente olha um lote vago. Então, a gente pensa, deve estar tudo bem nesse lugar, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês, né, e o que as construtoras têm aprendido com o tempo, é que antes da gente começar a construir em algum lugar, ou até comprar um apartamento ou uma casa, a gente precisa avaliar o que aconteceu nessa área ao longo de todos esses anos, tá? E isso é a nossa primeira etapa do gerenciamento de áreas contaminadas, é a avaliação ambiental preliminar, tá? Então, nessa avaliação ambiental preliminar, a gente vai fazer o levantamento histórico da área, pegar foto antiga, lá de 1960, ir na prefeitura, pesquisar se já teve permissão, né, um licenciamento para ter algum empreendimento naquela área. E aí a gente é um trabalho de detetive mesmo, vai ter que pesquisar, procurar, olhar a foto antiga, perguntar na vizinhança, né, saber o que eles sabem a respeito dessa área, para saber se em algum momento essa área foi depósito de lixo, abrigou alguma indústria, algum comércio, né? A gente precisa ter todas essas informações históricas, tá? Se teve indústria, a gente precisa pesquisar qual que foi o layout dessa indústria, para a gente conseguir identificar onde é que estavam as fontes de contaminação. Se tinha tanque enterrado, em qual posição aqui tinha esse tanque enterrado? Porque isso vai facilitar nas etapas posteriores, que é de investigação, de coleta de solo. Quando a gente vai coletar um solo, uma água subterrânea, a gente precisa saber
por onde começar a coleta de solo e de água subterrânea, né? Então, essa avaliação preliminar vai nos dar essa informação. Olha, aqui antigamente tinha um tanque enterrado, então a gente precisa começar a coleta de solo e de água subterrânea aqui, próximo a esse tanque enterrado, tá? Para a gente, isso que vai nortear o nosso gerenciamento. Isso é quando a gente tem informações, né? Ou quando a gente tem fontes pontuais de contaminação. Quando a gente tem fonte difusa, né? No caso de um lixão, por exemplo, um depósito de lixo, aí o estudo fica, a etapa de investigação de coleta de solo e água subterrânea fica um pouco mais complexa. Tá? Mas, a priori, a gente identifica esses pontos de áreas contaminadas, né, de pontos suspeitos de contaminação, onde potencialmente tinha uma fonte de poluição, e aí a gente parte para a investigação confirmatória, tá? Ah, existe a suspeita de que, né, antigamente existia uma indústria naquela área. Então, a gente precisa fazer a investigação confirmatória. O que é essa investigação confirmatória? É onde a gente vai coletar, né? A gente escolheu os pontos onde vai coletar solo, amostra de solo, e amostra de água subterrânea, tá? E aí a gente também na avaliação preliminar, a gente já tem uma ideia de quais substâncias químicas a gente deve procurar. A gente deve procurar metais, a gente deve procurar benzeno, para destinar a análises químicas, né? A gente precisa mandar isso para o laboratório e fazer uma análise química e saber o que a gente está procurando. Então, a gente, na investigação confirmatória que acontece a coleta desse solo e dessa água subterrânea. Bom, se, né, algum dessas amostras de solo e de água subterrânea, a gente pegou o resultado, a concentração dessas substâncias e comparou lá com nossos valores orientadores que eu falei no início da apresentação, né, que é a tabelinha lá que a gente compara os valores orientadores. Se alguma dessas substâncias deu concentração acima desses valores orientadores, aí sim a gente precisa partir para uma outra etapa, que é a investigação detalhada, porque a gente sabe agora que em um determinado ponto a gente tem uma contaminação. E aí o próximo passo que a gente precisa saber é qual é o tamanho dessa contaminação. E aí a gente vai para a etapa de investigação detalhada, que a gente faz junto com a avaliação de risco, tá? Primeiro a gente faz a investigação detalhada, que seria então saber a dimensão dessa contaminação. Então, nessa área, a gente teve um ponto de contaminação na investigação confirmatória, a gente vai fazer mais amostras de solo e mais amostras de água para saber, então, o tamanho da contaminação que está aqui. Tá? Após a gente saber o tamanho dessa concentração, né, dessa contaminação, a gente vai fazer avaliação de risco. A avaliação de risco vai levar em consideração o uso e ocupação do solo atual e futuro, tá? Então, a gente avalia se tem residências, tá? Então, o uso desse solo é para residência. A gente faz uma avaliação de risco, que vai me dar novas concentrações, tá? Essa avaliação de risco vai levar em consideração o tipo de solo, a profundidade que estão essas concentrações, a largura dessa concentração. Então, a gente tem vários fatores que aí vai fazer uma modelagem matemática que vai me dar concentrações máximas aceitáveis, né? Essas concentrações máximas aceitáveis é o que vai valer nessa área agora. A gente teve aqueles valores tabelados da CETESB, que vai me permitir, né, saber se eu preciso investigar mais aquela área, e o que vai saber se aquela contaminação está sendo prejudicial para as pessoas que estão ali, seja indústria, seja residenciais, vai ser a avaliação de risco à saúde humana. E aí a gente tem, então, as concentrações máximas aceitáveis, que é isso, vai me falar, olha,
a concentração máxima aceitável que temos aqui é X, tá? Então, as concentrações para encontrar nessa área tem que estar abaixo dessa concentração máxima aceitável. Se estiver acima, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Fazer o que a gente chama de intervenção, seria cuidar daquele solo, tomar medidas para que aquela contaminação não prejudique as pessoas que estão ali. Tá? No final da avaliação detalhada, a gente vai ter um mapinha desse formato, tá? A gente vai saber a dimensão dessa concentração horizontalmente e verticalmente, tá? E a gente vai saber, né, quais são os pontos que têm maior concentração, menor concentração. Normalmente a gente tem essa pluminha aqui. É o resultado final da investigação detalhada. E aí, né, caso as concentrações que a gente tenha naquele solo sejam superiores às concentrações máximas aceitáveis, a gente então adota medidas de intervenção. E a gente tem 3 tipos de medidas de intervenção. As medidas de controle institucional, que seria, né, evitar que os receptores sejam expostos àquela contaminação, né? Então, a gente faz uma restrição do uso da água subterrânea, ou interdita um prédio, interdita alguma área, a gente retira aqueles receptores que estão ali, né? Ou tem as medidas de engenharia, que seria eliminar os caminhos de exposição, né? Então, você pode impermeabilizar uma área. O problema é metais, né, no solo. Então, você impermeabiliza, asfalta tudo, para que as pessoas não tenham contato com aquele solo contaminado. E, por último, e o que é mais recomendável pela CETESB, é que você faça medidas de fato de remediação, medidas de tratamento, que seria você focar na contaminação, você reduzir aquela contaminação, né? Você usar artifícios, a gente tem oxidação química, tem bombeamento e tratamento, você tem diversos tipos de técnicas que visam a remoção daquela contaminação, né? Destruição daquela contaminação no solo e na água subterrânea. Mas isso não é fácil. A gente vê áreas contaminadas por anos, que está fazendo tratamento, né, por 20 anos, 30 anos. Depende muito da complexidade da área. E aí, o que normalmente se faz é sempre casar, né? Uma medida de tratamento, já que é uma coisa demorada, esse tratamento da água subterrânea e do solo, casa com uma medida de engenharia, né? Que eu vou mostrar para vocês aí os casos que a gente tem de residências que estão localizadas em áreas contaminadas. Aqui algumas técnicas de investigação, né? Que os postos de monitoramento de água subterrânea, provavelmente vocês já tenham visto esse em posto de gasolina, né? Essas bolinhas aí amarelas são postos de monitoramento de água subterrânea. A gente instala postos de monitoramento de vapor, né, sobre o piso. E coleta de solo, aqui já foi coletado o solo e a gente está fazendo análise aqui para saber qual é a parte do solo, né, qual profundidade a gente vai fazer a coleta. Bom, então, de uma forma geral, a gente inicia, então, né, um resuminho aqui do que é a avaliação, o gerenciamento de áreas contaminadas. A gente começa investigando se aquela área de fato tem alguma suspeita de contaminação. Se ela tem suspeita de contaminação, a gente faz a investigação confirmatória, que é a coleta de solo e água subterrânea. A coleta, as amostras de solo e de água subterrânea apresentou alguma substância química acima daqueles valores orientadores, aí a gente parte para investigação detalhada e avaliação de risco.
Na avaliação de risco, a gente faz uma modelagem matemática para saber se aquela concentração, aquela profundidade, aquele tamanho de contaminação, né, de fato, né, está tendo risco à saúde humana. A gente vai encontrar nessa modelagem matemática, né, novas concentrações máximas aceitáveis. E aí a gente compara. As concentrações que a gente tem na nossa área é maior do que as concentrações máximas aceitáveis calculadas? Se sim, a gente precisa fazer uma intervenção na área, porque aquelas pessoas que estão ali, elas estão correndo risco de saúde, tá? Se não ter o risco, a concentração máxima aceitável, a gente só faz o monitoramento semestral daquela água subterrânea para ver se tem alguma alteração. Porque as concentrações, né, elas podem variar com o nível de chuva, dependendo da pluviometria, né, tem interferência aí na concentração. Então, a gente continua, permanece fazendo aquele monitoramento. E aí eu vou mostrar para vocês, não vou me estender muito, sobre os estudos de caso, alguns casos famosos que a gente tem aqui. A gente tem as Mansões Santo Antônio, em Campinas, não sei se alguém conhece Campinas, mas é uma região nobre de Campinas. É perto ali do Parque Taquaral, um dos mais famosos de Campinas, e do Shopping Dom Pedro. Ali a gente tem, né, esse caso aqui de áreas contaminadas. Tinha uma indústria lá em 1973 até 1996, uma indústria de solventes químicos, que foi autuada pela CETESB inúmeras vezes, tá? Até que ela foi desativada em 1996, tá? E de 1996 a 1998, essa empresa ficou desativada e ela foi falar, por que que eu não vendo meu terreno, né? E aí vendeu o terreno, provavelmente a um preço bem bacana para a construtora. E aí, essa construtora tinha um plano de construir 8 prédios nessa área. E aí, como eram prédios pequenos, né? Eu acho que dependendo do tamanho do prédio, eles fazem uma consulta CETESB, né? Tem um procedimento aí. Mas como eram prédios pequenos, eles não consultaram a CETESB, não, e a prefeitura autorizou a construção desses prédios. E aí, em 2001, tinham 3 prédios dos 8 que eles queriam construir prontos. Inclusive, um já tinha gente morando nesses prédios. Até que a CETESB teve conhecimento disso e embargou, né? Interditou essas obras, tá? E aí é um problema que até hoje os moradores desses prédios enfrentam, né? Judicialmente, é, é uma questão que tem aí mais de 20 anos se estendendo, né? A gente tem aqui diversos noticiários a respeito dessa área contaminada. Inclusive, o mais recente aqui, de abril de 2023, fala que foi finalizada a investigação detalhada e avaliação de risco. Isso 20 anos depois, tá? Aqui, né, a gente tem uma história de 2011 em que o prédio foi interditado por causa dos gases. Ano passado, eu ia colocar aqui, mas não acabei esquecendo, ano passado, um desses prédios foi interditado, justamente porque o que que eles fizeram? Eles fizeram uma medida de engenharia para que as pessoas pudessem morar nessa área, já que é uma área super contaminada. Então, qual foi a medida de engenharia que eles fizeram? Instalaram extratores, né, extração de vapores no subsolo. Então, a exigência, né, dessa tese para que esses prédios continuem funcionando ali, abrigando os moradores, é que esse extrator de vapores continue funcionando. E aí, ano passado, não sei por qual motivo, desligaram esses extratores de vapores. E a CETESB ficou sabendo e interditou novamente o prédio, tá? Então,
Outras medidas, né, que eles fizeram foi a restrição do uso da água subterrânea e movimentação do solo. Porque você faz a movimentação do solo, você está ali removendo, né, aqueles vapores que estão ali presos. Esse é um dos casos. Outro caso muito famoso é o residencial Barão de Mauá, na Grande São Paulo também. Esse caso ele foi bem trágico, porque eles descobriram a contaminação quando um funcionário foi fazer uma manutenção numa caixa d'água no subsolo, né? E aí teve uma explosão, né? E o funcionário acabou falecendo. E aí eles descobriram que ali você tinha concentração de gases tóxicos no subsolo. Investigaram e descobriram que ali acho que era um antigo lixão, né? Então tem muitos vapores ali no subsolo. Essa área, ela continua, né, sendo a residência de muitas pessoas, né? E tem algumas exigências técnicas para que ela continue funcionando, né? Até porque isso vira uma briga judicial imensa, né? Imagina você comprar um prédio, um apartamento, e você não sabe que está numa área contaminada. É obrigação da construtora fazer essa investigação, fazer esse estudo antes de construir. Então, para esse prédio continuar funcionando, eles querem que tenha um monitoramento do índice de explosividade, tenha ventilação forçada, tenha monitoramento da qualidade do ar. Isso a gente vê em muitas indústrias acontecendo também. Proibição do uso de água subterrânea, enfim, uma infinidade aí de restrições e de medidas de engenharia, tá? Para que reduza o risco à saúde humana das pessoas, para que as pessoas não inalem, para que não tenha risco de explosão, tá? A gente toma essas medidas. Mas, em paralelo, tem que fazer a remediação. A CETESB, para ela te isentar, né, de você remediar uma área, tem que provar que não tenha uma técnica possível, viável economicamente, ou não existe uma técnica que consiga remediar aquela área. Por isso que tem algumas áreas aí que estão sendo remediadas por muito tempo. Esses são alguns casos. Bom, aqui eu separei também algumas fontes, né, que a gente pode fazer algumas pesquisas, né? As áreas contaminadas, elas tá em domínio público. Você consegue pesquisar em alguns sites aqui da CETESB. Se você mora perto de uma área contaminada, se você mora em uma área contaminada, você consegue fazer essa pesquisa aqui no DataGel, tá? Aqui eu coloquei a comunidade do Haiti em laranja, né? Então você tem algumas áreas contaminadas aqui próximo e tem o site de relação de áreas contaminadas da CETESB, tá? Que aqui a gente consegue ver mais claramente, né, os pontos de áreas contaminadas que nós temos. Aqui está a comunidade do Haiti. Logo aqui a gente tem o Matarazzo, né, que tem uma história muito famosa, né, de contaminação, é considerada uma área crítica pela CETESB, assim como Mansões Santo Antônio, Residencial Mauá, é uma área bem problemática aí para a CETESB. Contar como áreas críticas, que são áreas que você tem uma contaminação muito grande e não tem uma solução a médio e longo prazo. E aí o Google Earth, né? É uma das ferramentas que nós usamos quando a gente está fazendo a avaliação preliminar. E aí eu fiz uma pesquisa aqui e me chamou a atenção duas imagens do Google Earth da área da comunidade Haiti. Eu já tinha conversado com o professor Lee e ele me falou algumas suspeitas que tinha da área, né? E me chamou muita atenção porque, assim, dificilmente a gente vê mudanças, assim, tão rápidas ao longo do tempo, né? Como aconteceu nessa comunidade Haiti. Aqui eu peguei uma figura de dezembro de 2010 que dá para perceber que tem uma construção.
tinha uma construção nessa área, né? E eu fiquei curiosa, né? Não sei se o professor ali tem alguma informação, mas ali a gente tem uma evidência, né, de que teve alguma construção ali anteriormente à comunidade do Haiti. E aí precisa saber que tipo de empreendimento foi esse que teve ali, tá? Se teve manuseio de produtos químicos ou não. É importante fazer esse estudo, a gente vai ter que pesquisar sobre isso. Outro ponto importante é essa foto aqui de novembro de 2014, que o professor ali também tinha me falado que tinha suspeita de ser depósito de resíduos asfálticos. E essa foto aérea aqui realmente, né, dá a entender que em algum momento foi uma área de depósito, tá? E pela cor, provavelmente seja por asfalto mesmo, né? Então, a gente vê algumas evidências aqui de que tem uma suspeita de contaminação na área. Mas, lógico, é preciso é, aprofundar nesse estudo, né? Aqui me chamou a atenção que eu pesquisei, né, a respeito dessa ocupação que aconteceu aqui. Aqui é o terreno Matarazzo, aqui é a área da Sabesp, né? E eu vi algumas notícias de que a prefeitura e o Ministério Público tinha decretado, né, a desocupação dessa área, aqui bem nessa época aqui de 2014. E aí me chamou a atenção essas duas fotos históricas aqui da área e que realmente é uma área que precisa a gente estudar mais a respeito sobre possíveis contaminação, né? O professor ali também me passou o parecer técnico da área da Sabesp. Então, eu separei aqui alguns pontos, né, desse parecer técnico, que existia uma contaminação de metais, de mercúrio, e que existe contaminação na água subterrânea. E aí o que me chamou a atenção desse parecer técnico é que eles falam sobre avaliação de risco para o uso desse terreno, que é um uso comercial e industrial. E como tem esse residencial aqui, né, essa comunidade, eu recomendaria, né, dar uma olhada nesse estudo para ver se eles olharam, né, fizeram avaliação de risco para uso residencial, porque são concentrações diferentes. Eles ressaltam muito que fizeram uma avaliação de risco para o uso do terreno, de uso comercial, mas normalmente a gente faz avaliação de risco também para residências mais próximas. Então, seria considerar a comunidade do Haiti. Foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, desse parecer técnico. Bom, o que eu tinha para mostrar é isso, eu agradeço pela atenção. Aqui alguns contatos e estou disponível aí para tirar dúvidas, alguma coisa que não tenha ficado claro aqui na apresentação. Muito bom. Não, muito legal, Ariane. Acho que foi um ótimo panorama e acho que agora a gente vai abrir para perguntas aqui. Eu mesmo já tenho algumas aqui. Tá, E vou aproveitar já para aquecer motores aqui, então já fazer umas perguntas, depois a gente vai passando aqui pela turma. Então, uma é que a gente ouve muito falar da necessidade da remoção do solo, né? Você não chegou a falar, acho que numa das tabelas isso aparecia lá mais insinuado, né? Isso é uma solução radical, porque em outra você também colocava como uma diminuição da pluma do contaminante. E, uhum, e aí, como fazer isso? Você chegou a falar dos aspersores de não sei o quê, enfim. Então, um pouco tirar essa dúvida, quando que a remoção da terra é necessária, ou ela é uma das possibilidades, podem ser outras. Essas diminuição das plumas, como é que ela pode se dar? É possível acontecer com, por exemplo, a manutenção das construções, né, enfim, coisa assim. E uma coisa que eu uhum, não sei se você chegou a estudar também, essa coisa
da remediação, da fitorremediação, na remediação com o plantio, e qual que seria o tempo disso? É um tempo muito diferente, a efetividade, casos que você já teve notícia? Enfim, para aquecer os motores, eu já faço essas perguntas aí para você. Sim. Olha, a remoção de solo é uma das possibilidades que tem para a remediação. Mas é pouco usada, assim. Para mim, é uma das mais efetivas, porque o nosso problema em remediação é que a gente não consegue detectar muito bem onde o solo está contaminado. E aí, como eu falei, aquele solo contaminado vai continuamente alimentar a sua pluma de água subterrânea. Então, se o empreendimento local permite você fazer a remoção do solo, é a solução melhor que você tem. Mas a maioria dos empreendimentos, você não tem essa possibilidade de fazer a remoção do solo, tá? Então, a remoção do solo acaba sendo utilizada em áreas que não tem o empreendimento funcionando. Eu participei de um que a gente fez remoção de solo, que era um posto de gasolina. Então, a gente fez por partes, né? E era numa área rural, era um posto de gasolina numa área rural. Então, desculpa o barulho aí do meu vizinho, gente. Então, foi possível fazer a remoção do solo dessa área, mas normalmente não é possível, então a gente adota outras medidas. Uma das medidas mais utilizadas é a oxidação química, mas aí depende do tipo de contaminante, né? Quando é um benzeno, naftaleno, algum composto orgânico, a gente consegue injetar oxidantes químicos, né, nessas áreas, tanto no solo quanto na água subterrânea. Na água subterrânea é muito mais fácil, né, de você injetar, você pode usar um poço de monitoramento para fazer a injeção. No solo é um pouco mais complicado, né, que você precisa de um espaço para fazer essa injeção no solo. Ah, mas existe é uma das técnicas mais utilizadas quando você não consegue fazer a remoção do solo, né? E Que essas é que duram quase anos? nunca. Então, É, essas que duram anos, mas justamente dura anos porque você não, normalmente dura anos porque você não localizou muito bem onde está a sua contaminação no solo, tá? Se você localizar onde está essa contaminação no solo, você consegue resolver mais rápido esse problema. A chave da questão é a contaminação do solo. Por isso que muitas pessoas falam, precisa remover o solo. Mas são poucas ocasiões que a gente consegue remover o solo, porque ninguém vai parar a sua indústria, ninguém vai, vou parar aqui de trabalhar para remediar essa área, tá? Então, a gente faz a remediação com as pessoas trabalhando. Então, seria a injeção de oxidante, a fitorremediação conheço pouco, é uma técnica que é ainda pouco aplicada, ah, e não sei muito bem como funciona, para falar a verdade. Eu sei que a gente tem a biorremediação, né? A biorremediação que é um pouco mais aplicada, que a gente pode usar melaço, pode usar algumas coisas naturais que vai fazer esse trabalho aí de oxidação. Ao invés da gente colocar uma oxidação química, a gente proporciona, né, aquele meio, coloca nutrientes que as bactérias vão crescer e vão cuidar ali daquela contaminação. Isso para água ótimo. subterrânea, para o solo, Ó, eu já não sei se seria tão efetivo. eu vou ficar aqui de cinegrafista, que eu vou. Ah, ou então você vem aqui, peraí. Só enquanto a Maria Tereza está aqui, também só uma coisa que me ocorreu também enquanto você falava, era se você podia também explicar o que, que seria fisicamente, por exemplo, sei lá, você vai ter uma área de, sei lá, 3x3, 5x5, que vai ter um poço, que vai não sei o quê, para inserção desses oxidantes. O que que significa isso fisicamente, assim, vamos dizer, né? Num processo de descontaminação. Mas vamos ver, Maria Tereza aqui, que também está aqui, vai fazer umas perguntas também. Mariane, boa noite.
Boa noite. Obrigada. A gente devia ter convidado você antes, olha, mas a gente fica feliz de tê-la aqui essa noite. Então, fazer uma consideração que você fez uma pesquisa, um estudo, né? E você apresenta aí que na área vizinha da Sabesp tem no parecer que foi te encaminhado metais, mercúrios e na água subterrânea. É importante você falar da água, porque a primeira consideração que o leigo faz é que isso foi feito no terreno da Sabesp e do Haiti não está, como se eles não tivessem, como se tivesse uma linha imaginária e daqui a água não circula. Então, acho importante essa sua colocação, porque a água, obviamente, ela está embaixo de ambos os terrenos, independente do que se tem em cima da propriedade dele. E uma dúvida que eu tenho, que eu sou leiga na área, o que os metais e o mercúrio que você apresentou, que foi visto, né, nesse laudo, o que eles podem ocorrer para as pessoas? De que forma afeta a saúde das pessoas? Por gentileza. Tá. Só uma consideração sobre a água subterrânea, é que nesse parecer técnico eles falam também que a contaminação está restrita à área dessa PESP, tá? Então, por quê? Quando a gente faz uma investigação da água subterrânea, a gente faz diversos poços, tá? Então, justamente para delimitar. Então, de acordo com esse parecer técnico e o estudo feito por essa consultoria, essa contaminação ela está restrita na área dessa pesca. Tá? Mas nada impede que, com o passar do tempo, né, precisa ver o sentido da água subterrânea nessa área, que eu não sei. Então, dependendo do sentido da água subterrânea nessa área, pode ser que ocasionalmente atinja a comunidade do Haiti, tá? Mas isso é responsabilidade do proprietário da área fazer esse monitoramento, tá? Se essa pluma está migrando para fora da área dela. E aí, a partir disso, ele precisa tomar medidas para que isso não aconteça. Mas, né, de qualquer forma, há uma restrição do uso de água subterrânea. Por mais que eles falam que a pluma de contaminação esteja restrita na área deles, eles vão restringir o uso da água subterrânea em uma determinada área, que não ficou claro nesse parecer técnico. Mas devido às contaminações dos outros terrenos que eu vi lá, a gente consegue ver isso no DataGel também, ali tem diversos pontos de contaminação que você não pode utilizar água subterrânea. Eu até falei com o professor ali, falei, olha, de maneira alguma pense em utilizar água subterrânea ali, porque não só o terreno da Sabesp, mas tem várias áreas contaminadas ao redor. A contaminação por metais. Eu não sei muito de cor aqui as questões de saúde. Eu sei que todas essas substâncias que a gente tem tabelados, eles têm incidência de câncer, tá? Então, esses valores que a gente determina, tanto na tabela da CETESB quanto na modelagem matemática, é baseado na incidência de câncer, tá? Então, lógico que a contaminação de mercúrio tem uma série de outras doenças, mas o que a gente leva em consideração na avaliação de risco é a possibilidade de incidência de câncer. Tá. E aí, só para complementar, eu passo para os alunos. Eles têm uma horta nesse perímetro da área do Haiti que fica embaixo do Linhão. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, por gentileza. Bom, se, né, o solo estiver contaminado, aí é possivelmente um risco, né, ter essa horta. Se estiver contaminado com compostos orgânicos, com metais, existe esse risco mesmo de risco à saúde humana, caso esse terreno esteja contaminado. Coisa aqui. Aquela imagem que você mostrou, Ariane, que tem uma construção, eu tenho para mim, porque aparentemente ali também foi parte do canteiro da obra do metrô. Então, aquele pode ter sido um período anterior àquele lá, então, né, que tem o descarte do asfalto, né? Então, existe essa chance de ser isso.
E aí quanto à horta, também fiquei pensando uma coisa, quer dizer, claro que, sei lá, as hortaliças que estão diretamente no solo têm um nível de risco, vamos dizer assim. Aquelas que, por Uhum. exemplo, são frutas que estão, né, mais altas, vamos dizer assim, outra, quer dizer, a diferença de uma alface e sei lá, uma banana, vamos dizer assim, né? Então, Sim. só não sei se você tem alguma informação nesse sentido para complementar. Não, nessa questão de como ocorre, se tem risco de contaminação no fruto, eu não sei te falar com certeza. Eu sei que tem alguns estudos a respeito, mas eu não sei se tem algo concreto, uma coisa que precisa dar uma pesquisada se tem risco. Eu sei que hortaliças ali, o que está mais em contato com o solo, tem esse risco, né? Agora, frutos, coisa que não está diretamente em contato, precisava dar uma pesquisada a respeito. Não tá? Tá vendo? Não é pra eu perguntar. É isso aí. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Agora sim. A nossa dúvida é porque tem uma suspeita que lá funcionou uma fábrica de pesticida, né? E uma suspeita de contaminação do hexaclorobenzeno. A gente queria saber que tipo de contaminação é, o agravante, né? Se confirmasse contaminação lá mesmo. Sim, então, caso tenha essa contaminação, deixa eu até dar uma olhada aqui na decisão de diretoria aqui. Se a gente tem. Bom, precisava ver, né? Porque pesticidas entram, tem vários substâncias que tem no pesticidas que entram na nossa, como substâncias potencialmente poluidoras, que a gente tem parâmetros, né, estudos que nos permitam calcular uma concentração máxima aceitável para o local. Então, essa informação é muito importante e seria muito útil na hora da gente fazer um plano, né, de investigação confirmatória nessa área. Se teve uma indústria de pesticidas, você vai ter que analisar entre as substâncias, né, essas substâncias que estão inclusas nos pesticidas, que são algumas classes que tem ali na planilha da CETESB. Então, uma informação que você precisa, né, informar na avaliação preliminar para que faça parte das análises químicas que vão ser feitas, né? Alô, tá me ouvindo? Sim, estou Boa vendo. noite, Ariane. Boa Eu queria saber noite. como é que eu faço para licenciar uma obra em um terreno contaminado? Se eu preciso de algum laudo, né, para, enfim, demonstrar que pode construir não tem um grau de contaminação tão alto que eu possa construir, ou se eu preciso apresentar um laudo falando que eu já descontaminei ou alguma coisa desse tipo. Qual que é a relação entre alvarás para construção e solos contaminados? Olha, eu tenho um pouco de experiência na área de licenciamento, tá? Cuido bem da área de gerenciamento de áreas contaminadas. Mas pelo que eu vejo, a CETESB, ela pede, né, para áreas que têm suspeita de contaminação, esse estudo. Então, por exemplo, no caso da Mansões Santo Antônio, ela possivelmente não daria a permissão de construir naquele local, porque ela já tinha conhecimento daquela área estar contaminada. Mas tem muita área que está contaminada que a gente não sabe, né? Então, o que ela pede normalmente é que faça um estudo. Ela pede, né, para, sei lá, se foi uma indústria que esteve naquele local. Quando essa indústria fecha, ela precisa provar que não deixou aquela área contaminada, tá? Agora, se é uma área que não tem conhecimento, a gente não sabe o que é, você só vai perceber que está contaminado depois que construiu naquela área. Por isso que as construtoras hoje em dia, antes de comprar um terreno, elas têm buscado fazer avaliação preliminar,
porque normalmente não tem como você saber, né? A não ser que aquela tá na cara que teve uma indústria ali. Mas se foi uma indústria que aconteceu há muito tempo atrás, você não tem conhecimento. Então, antes de comprar um terreno, você, para não fazer um mau negócio, porque você se torna um responsável por aquela contaminação, né? Você pede um consultor para fazer aquele estudo daquela área. E sobre a questão do licenciamento, a CETESB não vai pedir, só vai impedir que aconteça uma obra lá se ela tiver conhecimento daquilo, tá? Que aí ela vai fazer uma restrição. Sim. Eu vou complementar a sua pergunta, porque a gente trabalha na prefeitura e desapropriou um terreno numa área de manancial, numa área que a gente chama de Luiz Rota. E, enfim, anos para desapropriar a área, e agora que a gente começou, entrou com o processo de licenciamento. E a gente está nesse primeiro passo. Teve uma visita da Polícia Ambiental, diz que a área tem várias autos que a área é embargada, porque foram jogados depósitos de lixo de entulho. A gente não vai começar a obra enquanto não fizer uma remediação. Além da remediação, vai pagar uma multa altíssima, porque é como a nossa professora passou. Você comprou a área, você comprou o problema. Vários processos foram arquivados, mas tem um aberto. Então, a gente comprou uma área que está embargada por uma ação anterior. Enquanto a gente não fizer a remediação, que vai passar por essa troca de solo, sim, porque tem muito depósito, além de pagar multa e além de outros tipos de compensação. Então, sem isso, você não avança no licenciamento. É zero chance. Quem quer fazer outra pergunta? Que aí eu levo, gente. Sem mais perguntas? Aqui do lado. Estamos sem perguntas aqui. Não sei se você queria fazer mais algum tipo de observação, colocação para a gente, para meio que dar um fechamento para a sua aula. Uhum. Bom, acho que é Só um isso. pouquinho. O Li está perguntando o que você quer que reforce? Não, o Li perguntou para você dar uma reforçada nessa questão da contaminação, como seriam esses aspersores, que forma, prazos, enfim, se não é uma troca de solo. É isso, Li? Além da remediação, seria a troca de solo, mas se for por algum outro tipo de equipamento, quando a área está ocupada, como você mostrou nos conjuntos, quais seriam? Só fazer um complemento, eu trabalhei no Barão de Mauá, e não no Barão Uhum. necessariamente, eu trabalhei na prefeitura e a construtora Uhum. teve que pagar multa, e a gente pediu que, em vez de pagar em recurso, a gente recebesse compra de material para fazer trabalho de mutirão em favela. A gente até criou um programa lá chamado Habitar Legal, que era fruto de parte da indenização que a construtora pagava aí no Barão de Mauá. Então, deu para fazer bastante urbanização de favelas com o valor que eles tiveram que pagar. E só fazer Legal. também uma observação, o Li está perguntando isso, né? A área ocupada, ela tem poucas vielas, né? As casas estão sobre a área, mas para nós a sua vinda é importante para a gente saber se dá para deixá-los, que tipos de equipamentos, se eles continuarem morando lá, tem 5 metros aí de altura da cota natural para quanto tem de aterro. Se eles forem continuar morando lá, dá para eles morarem lá e a gente botar algum equipamento e cuidar disso? Eu sei que a gente está fazendo muita pergunta para você, que sem o mínimo de uma amostra de solo e saber as quantidades, você não pode dar nenhuma posição mais enfática, porque faz parte da confirmação. Mas acho que a pergunta do Li vai nesse sentido. Se ninguém fizer nada lá, não urbanizar, enfim, não remover as famílias, dá para entrar algum tipo de equipamento para cuidar desses materiais que você observou, pelo menos no laudo da área vizinha?
Olha, o ideal é que a gente faça pelo menos alguma investigação do solo e da água subterrânea. A água subterrânea é bem tranquilo da gente monitorar, né? Você pode construir postos de monitoramento, não é nada muito complicado. E aí, mas eu vi que aquela área tá bem fechada de casa, né? Pelo que eu vi pelo Google Maps lá, pelo Google Earth, né? Então, mas não pode, a gente não pode descartar por completo algum tipo de investigação de solo e da água subterrânea no local. O que for possível de investigar seria bom, seria proveitoso, tá? A gente não pode simplesmente aproveitar o estudo da Sabesp, como o nosso colega falou, tem possibilidade de ter uma indústria de pesticidas, então são outros contaminantes, são outros tipos de contaminantes. O que pode fazer é, paralelo a essa investigação, já que tem tantas possibilidades, né, de ter uma contaminação por substâncias voláteis, pode fazer paralelo à investigação fazer instalação de poços de vapor, que foi aquilo que eu mostrei para vocês, que é super simples, é simples, mas é caro de instalar, não é nada barato. Gerenciamento de áreas contaminadas é uma coisa custosa. Mas existem, né? A gente faz monitoramento em áreas contaminadas, que a gente sabe que está contaminado, e a gente faz esse monitoramento para saber se as pessoas que estão ali estão correndo risco, instalando esses postos, que a gente chama de postos subslab, e tem os ambiente, de ar ambiente. Então, esses postos subslab, elas ficam no piso, né? Então, pode instalar em alguns pisos esses postos subslabs e, periodicamente, fazer a amostragem de vapor desses poços, tá? E, periodicamente, também pode fazer as amostragens de ar ambiente, que você coloca um coletor de ar a altura, né, de uma pessoa, de 1,5 m, 1,60 m, e você coloca ali naquela altura e faz a coleta por 8 horas, 12 horas e depois leva para análise. Então, eu acho que nesse primeiro momento, para saber se tem algum risco e como são etapas demoradas de investigação, né? Você poderia fazer isso, né? Fazer já essa investigação se tem algum contaminante no solo, como acontece em Barão de Mauá, que eles também fazem monitoramento de inflamabilidade. Tem essa possibilidade, então seria chamar uma consultoria, né, para fazer essa investigação de se tem gás inflamável, se corre o risco, né, de acontecer alguma explosão, se instalando esses postos subslab ou fazendo essa coleta de ar ambiente, você consegue saber também se está tendo inalação de vapor de substâncias tóxicas. Isso é o que seria possível, assim, de imediato, né? São as respostas de imediato que a gente tem para saber se está tendo risco de inalação de vapor. Mas paralelamente, precisaria fazer uma investigação, ver o que seria possível, né? Seria coletar solo, onde é possível fazer coleta de solo, onde é possível instalar um posto de monitoramento, porque pelo que a gente viu, né, esse pouco que a gente conversou, o tipo de contaminação é um pouco diferente do que a gente tem na Sabesp, na área da Sabesp, né? Oi, boa noite. Dá para me Boa ouvir? noite. Dá, né? Sim. A minha pergunta é sobre, retomando, desculpa. A minha pergunta tem mais a ver em relação ao laudo, né? Que nós sabemos que o laudo ele está se referindo ao uso comercial, né? E Uhum. nós estamos trabalhando, nós da Escola da Cidade, em dois grupos estão trabalhando numa utilização residencial desse terreno. Aí, no Uhum. caso, no futuro, nessa mudança de uso desse terreno, teria que fazer um novo laudo
como seria o procedimento? Obrigada. Isso. Na verdade, quando a gente faz avaliação, o estudo de avaliação de risco, a gente já faz para diferentes cenários. Então, possivelmente, nesse estudo, eles têm cenário para residencial já. E quando a gente faz avaliação de risco, a gente pensa, né, no uso atual, no uso futuro, tá? E a gente pensa também, o que, como eu falei, o que me chamou a atenção, eles não falarem do uso residencial, porque você tem residências próximas. Então, a gente não pensa só o que está em cima da nossa pluma. A gente pensa também na distância que essa pluma está. Então, a gente sempre faz avaliação de risco também, sei lá, tem residência, a minha pluma, o limite da minha pluma está a 50 metros de uma casa. Eu preciso fazer avaliação de risco para essa pluma que está a 50 metros dessa casa, porque aí é um uso residencial e um uso atual também. Então, provavelmente nesse estudo, eles já têm avaliação de risco para o cenário de comércio e o residencial, tá? E eles enfatizaram bastante que o uso é residencial. Então, possivelmente, as concentrações ali não permite o uso residencial, para eles terem enfatizado tanto. Olha, em alguma parte eles falam, ressaltamos que a avaliação de risco é para uso comercial. Então, possivelmente, a avaliação de risco para residencial não deu oferecer algum risco por uso residencial, né? É uma possibilidade, não? É que eles ressaltaram muito que eles estão fazendo isso para uso comercial, para encerrar o caso, sabe? Mas aí precisava ver essa avaliação de risco que a empresa fez, porque a gente nunca faz, como eu falei, somente pensando no nosso terreno. A gente precisa pensar no vizinho. Então, porque não é porque a pluma está naquele terreno que os gases não podem percorrer e atingir o terreno vizinho, tá? Então, eles falam que a pluma está restrita para a área, mas a gente sempre preocupa com o nosso vizinho. Então, quando faz avaliação de risco, a gente passa para a nossa área e para os vizinhos mais próximos que a gente tem para saber se possivelmente aquela pluma está afetando também. Então, precisa olhar essa avaliação de risco, esse estudo da Sabesp, por completo, porque aí já vai ter essa resposta para a gente, possivelmente. Tá bom, obrigada. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite. Você comentou ali do terreno Tará, que é uma área crítica, né? Porque o nosso grupo também, nós estamos trabalhando com algumas intervenções, pensando um parque ali. Então, assim, qual que é esse nível sabe, esse nível crítico, ao ponto, assim, para uso residencial? A gente sabe, assim, na arquitetura, a gente tem alguns exemplos, né, de construção de parques elevados em áreas contaminadas. Então, a gente estava pensando já, assim, nesse viés, né, de pensar algo mais elevado, para não ter esse contato direto com o solo. Então, assim, só para ter mais algumas informações sobre esse nível de crítico, assim. Eu tenho outras perguntas, mas aí acho que melhor você responde e eu faço outra pergunta depois. Então, eu andei pesquisando sobre a área do Matarazzo e, inclusive, eu vi que tem uma proposta de parque para aquele local. Eu não sei, ela continua, se a gente olha no site da CETESB, ela continua sendo classificada como área crítica, mas eu não sei como está o grau de contaminação daquela área, sabe? Eu não consigo, não sei te falar, não consegui, tentei ter acesso a algum estudo, algum relatório anterior daquela área para saber como é que anda, né? E eu não consegui ver. Mas pelo site da CETESB, ela continua sendo classificada como área crítica, mas não sei para quais usos, né, a CETESB permitiria. Eu li uma reportagem ali falando que acho que a Prefeitura de São Caetano usou aquela área para fazer alguma coisa, a CETESB foi lá e fez uma série de exigências também para que não oferecesse risco às pessoas que estão ali trabalhando.
Então, eu não sei te falar, infelizmente, quais usos são permitidos ali. Eu até vi que tem uma proposta de parque para a área, mas não sei quais condições seria feito esse parque. Precisaria, pesquisar nessa tese. Inclusive, é uma coisa importante, né, de falar. Tudo que a gente pesquisar nessa tese, a gente tem uma lei de transparência, né? Então, a gente pode solicitar vista de processos de todo o empreendimento que a gente precisar. Então, a gente, às vezes, só ligar nessa tese e falar, olha, eu quero saber se tem algum relatório de áreas contaminadas em tal endereço. E eles te passam o número do processo. Se são processos recentes, montar digitalmente. São processos mais antigos, você consegue na CETESB e ver esses relatórios, tá? É uma coisa que a gente faz muito, e é bem interessante de se fazer. Você quer saber, por exemplo, a gente quer ter acesso a esse relatório da Sabesp. Então, a gente liga na CETESB, pergunta qual é o número do processo, né? E depois faz o pedido formalmente de vistas a esses relatórios. Obrigatório por lei, salvo alguns empreendimentos que eles colocam sigilo, né? Mas a maior parte dos empreendimentos a gente tem permissão para fazer a vista do processo. Entendi. Acho que uma das minhas outras perguntas era nesse sentido da pergunta anterior de Rebeca, né? Onde que se a gente cobraria da Sabesp, mas entendi que a gente deveria cobrar então da CETESB, né? Para esse estudo completo, por Esse exemplo. estudo? Acho que vocês podem tentar com a Sabesp, eu não sei como vocês acharam o parecer técnico, mas eu sempre, quando for fazer alguma pesquisa, preciso de alguma coisa, eu vou direto na CETESB, porque empresa, às vezes, demora muito, não tem esse procedimento bem organizado, né? Na CETESB, esse procedimento é bem organizado, você tem até no ambiente, né? A possibilidade de fazer por lá esse pedido de vista, ou você faz por e-mail. Então, eu sempre vou na CETESB porque eles já sabem que é uma coisa que eu tenho direito de ver, eles já têm esse conhecimento e eles vão me ajudar, né? Me passando informações que eu não sei, às vezes o número de processo, né? Os documentos que estão ali relacionados. Aí só mais uma pergunta, assim, no sentido de possíveis orientações que poderia ser feita à comunidade, porque você deu alguns exemplos, por exemplo, de empreendimentos particulares, né? Então, geralmente, Uhum. quem custeia, por exemplo, esse laudo é a própria empresa, né? Então, nesse caso ali do Haiti, né, que a comunidade já está ocupada, e aí, enfim, é uma coisa ainda a ser discutida, a ser debatida com a comunidade, caso eles realmente tenham esse desejo, né, sabendo assim dessa suspeita de contaminação, caso eles realmente queiram ter esse laudo, quais seriam os caminhos a serem tomados? Quem seria, por exemplo, responsável a custear? Seria a prefeitura? Enfim, seria a Sabesp, que tem o terreno próximo, que você comentou que a Sabesp seria responsável também, né, por esse monitoramento, assim. Então, quem seria o responsável para a gente pensar nessa orientação, né? Uhum. A Sabesp, né, seria o responsável caso a contaminação da área dela atinja a contaminação da comunidade. A contaminação que já tem ali naquela área precisa procurar quem é o responsável, né? A empresa que estava lá, a empresa que fez o resíduo. Mas isso seria um pouco demorado, acredito meu. Até a gente vê muita briga judicial por causa disso em propriedades particulares, né? Imagina em uma comunidade. Então, o que que eu sugiro, né? Fazer parcerias com pessoas que tenham possibilidade de fazer essas investigações, né? Eu passei para o professor Lee, que na USP eles têm uma área de pesquisa, talvez possa se tornar uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, como muitas áreas eu já vi acontecer esse estudo por parte de universidades, né, para fazer essa avaliação de risco.
A própria CETESB, eu sei que a CETESB, o Parque Vilas Lobos, tinha uma contaminação por chumbo, porque antigamente lá era um negócio de tiro, né? Então tinha uma área lá que tinha contaminação por chumbo. A própria CETESB fez o estudo daquele parque, né? E lógico que quando você não tem uma ocupação na área, é muito mais fácil, né? Você remove o solo, troca o solo ali por outro e fica tudo muito mais fácil de resolver. Mas procurar parcerias com quem tem possibilidade de fazer isso, né? Então, seriam as universidades, tem o IPT, que tem condições de fazer essas análises também. Eles têm uma área, um departamento de áreas contaminadas. E essa CETESB, assim, eu acho que ela consegue orientar e talvez até ajudar. Tinha uma época que eles estavam falando em um banco, sabe? Tipo um banco de financiamento. Não sei se foi para frente isso, né? Porque a gente tem muitas áreas contaminadas sem dono, ou que o dono não quer fazer nada. Então, eles estavam tentando fazer um fundo de áreas contaminadas. Não sei se foi para frente isso. Seria uma coisa para se perguntar para a CETESB, sabe? Se tem a possibilidade de fazer isso. Eu não sei qual acordo eles fizeram ali com o Parque Vilas Lobos, que eles fizeram um estudo. Eu tive aula com um professor de análise de solo e ele relatou esse estudo de caso para gente, né? Então, o que dá para fazer agora é parceria com quem tem condições de fazer isso mais rápido. Porque se a gente for procurar quem contaminou aquilo lá, vai demorar. E aí, procurar e ter que exigir que alguém faça alguma coisa, né, vai demorar. Então, acho que fazer parceria com as universidades seria talvez um melhor caminho, tá? Ou com o Instituto, o IPT também, acho que conseguiria ajudar você. Perfeito, obrigada, Ariane. De nada. Bom, Ariane, agradeço imensamente. Só uma outra, um detalhe a mais que você falou, então, esses totens de vapor, né, que você chamou assim, né? Eles também, eles são, têm uma perfuração, eles são profundos ou eles são superficiais? A gente tem dois tipos. A gente tem um que coloca 25 centímetros, que é o de piso, e tem um E, de 1,5 metros. mas eu digo, um 25 centímetros enterrado ou para fora? No sol, no piso mesmo, porque esse poço de vapor, né, é para saber se o vapor do solo está Ah, conseguindo atingir, né, o hum. piso de uma residência. É uma forma de Então, monitorar, vai monitorar ali. Não, não é esse, remediador, isso aí não é um não, procedimento de remediação. exatamente, é só monitorar. Para remediar não tem jeito, você vai ter que dar um jeito de atingir água subterrânea, seja por poço de vapor. Eu não sei se eu tenho tempo, eu posso até mostrar uma imagem aqui sobre algumas formas de aplicação que a gente tem de oxidante, né? Ah, Você gostaria de ver? se desse, tudo bem. É capaz de começar um barulho daqui a pouco aqui do pessoal do Maracatu, mas a gente gostaria. Eu vou mostrar aqui rapidinho, talvez fique um pouco mais claro. Hum. Ah, É um poço de que diâmetro, mais ou menos? É como se fosse é um poço de 2 polegadas, quatro Ah, polegadas, tá? Não é nada muito grande. São poços pequenos, até de diâmetro, né? Pequenos em diâmetro, mas profundos. Que hum. depende de onde está localizado o lençol freático, né? E aí que você Então, a gente, vai injetar os oxidantes, dentre os quais a possibilidade do melaço sendo a biorremediação. isso, se optar pela biorremediação, que vai depender do tipo de contaminante, né? A gente pode fazer a injeção dessa forma. E a sua pressão? É com pressão aí? Não, tem um pressurizador. Aqui é sem pressão, né? Sob pressão, aí a gente tem não é por poço de vapor, não é poço de água subterrânea. Aí você crava, você vai cravando Um tubo. uma haste, né? Hum.
que vai soltando isso, mas isso também depende da área que a gente tem disponível para fazer isso, porque o equipamento, né, o caminhão, aqui a gente tem um aqui, né, precisa da entrada de um caminhão, por exemplo. Então, se não tem espaço para um caminhão ter acesso à área, fica difícil da gente fazer essa cravação aqui do equipamento. Então, pelo que eu vi da área, né, acho que bom, seria uma forma mais passiva a remediação do local, que seria por esses postos aqui de 2 polegadas, dispersos em diferentes pontos. Isso é cravado Mas com tipo um batistaca, assim? o posto de monitoramento ou não? Ou é um tipo uma perfuratriz, assim, mas não, mas esses você falou Isso. passivos, para não precisar entrar o caminhão. Ah, tá. O do caminhão, você vai batendo, né, com tipo uma estaca mesmo, né, e vai jogando o oxidante. Para fazer o posto de monitoramento, aí a gente vai ter um pouco de dificuldade, que normalmente a gente usa um caminhãozinho também, né? A forma mais correta de fazer o poço é usando um caminhãozinho que vai ter uma hélice lá fazendo furo e Parece muito instalando esse poço. equipamento de fundação também, né? Mais ou menos Isso. esses de. Uhum. Uhum. E aí tem uma forma mais não tão usual hoje em dia, né, que seria fazer à mão mesmo, mas não depende muito da compactação do solo. Aí precisa ver as possibilidades ali da área, o que que permite entrar, né? Qual tipo de equipamento é possível entrar ali para fazer esses postos de monitoramento. Postos de monitoramento e também como é que fala, de ações remediadoras, pelo que eu estou entendendo, que você pode já injetar Isso coisas. seria postos de monitoramento e para colocar o remediador, Legal, né? maravilha. Agora, os postos de Eminente, vapor são pequenininhos, são fáceis de instalar, né? muito bom. Ariane, olha, muito grato, assim, muito legal. Acho que, enfim, tirou muitas questões aqui, muitas dúvidas aqui, enfim. E aí, e foi bom que você deixou seu contato. Eventualmente a gente manda uns e-mails para trocar umas ideias, para perguntar mais algumas minúcias. Eu estou disponível para o que eu puder ajudar, né? A gente pode entrar em contato comigo, assim, o que eu souber, eu posso compartilhar aí com vocês. Maravilha, menina. Obrigado, hein? Tudo de bom para você aí. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Tá rolando um aplauso aqui. Obrigada.